Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje vamos ver aqui uma notícia que apareceu agora, que o Ryzen 7500F acabou de ser lançado em mais países, tá? Para quem não sabe, o 7500F é dos Ryzen 7000, né? Compatível apenas com a socket AM5, DDR5 e tal. E antes ela é um processador exclusivo lá da China. E agora ele chegou já na Alemanha, tá? E a gente vai ver aqui aos testes, já teve um site que já testou ele, e ele parece que vai ser uma chacoalhada no mercado de processadores em relação custo-benefício, tá? Olha só, a gente tem aqui então todos os dados dele, né? O pessoal aqui do Videocards fez uma tabela com o line-up completo, né? Dos processadores Ryzen 7000, tem vários, né? Tem vários e vários. Nós temos aqui para testes o 7800X 3D, que é muito bom, e o 7600X, tá? E agora o 7500F chegou, 6/12, 5 GHz de Turbo Boost, a mesma quantidade de cache aqui L2 e L3 do que o 7600X, e o preço é a coisa que mais chama a atenção. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho aqui, tá? O preço dele é absurdo, tá? Porque se a gente pegar o 7600X, que custa $300, ele custa 40% a menos, tá? E nós temos aqui o site, o PC Masters, tá? Que é um site lá da Alemanha, tá? Ele fez diversos testes aqui, tá? Eu não vou passar por todos os testes, eles fizeram dezenas e dezenas de testes, mas eu vou falar o resultado final e mostrar pra vocês aqui que realmente chamou bastante atenção, tá? Eles testaram aqui no Fortnite, Counter-Strike, Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy XV, Metro Exodus e Resident Evil Village. E depois aqui uma infinidade de benchmarks sintéticos que eu particularmente não dou muita bola, tá? Mas olha só que interessante, tá? Se nós pegar todos os resultados deles ali, tá? Lembrando que nós vamos comparar aqui um processador de $300 contra um processador que custa 179, então 40% a menos, tá? Eu vou botar na tela até aí. O 7600X na média ali dos testes deles fizeram 346 frames contra o 7500F fizeram 317 frames, tá? Então teve uma perda de desempenho de 10%, cerca de 10% do desempenho apenas, porém custando 40% a menos, né? Então, na verdade, perder desempenho não é o problema, até porque ele está sendo 40% mais barato, cara. Sim, é um processador 40% mais barato do que o 7600 e do que o 7600X, na verdade, né? Comparado com o 7600, ele é 20% mais barato, né? Ele é cerca de 20% mais barato do que o 7600, que até então era o processador mais barato para os Ryzen AM5, né? Para a geração AM5, esses Ryzen 7000. E ao meu ver ele não valia, é um processador difícil de tu vender, né? É um processador difícil de tu vender o 7600X. E até o 7500 vai ser difícil de tu vender, pensando que a plataforma M5, a memória RAM é mais cara porque é DDR5, e é bem difícil tu achar placas-mães baratas para M5, tá? Mas a questão é a seguinte: provavelmente o 7500F aqui, ele vai popularizar mais placas-mães mais baratas, mais em contas, tá? Para os Ryzen AM5, se tornando uma opção extremamente interessante, né? Eu vou tentar conseguir esse processador quando ele vier para o Brasil, porque vocês sabem que eu sempre gosto de ter o processador mais fraco da série. Geralmente na Intel eu pego um Core i3, ou nos Ryzen eu pego um Ryzen 3, né? Daí a gente pega um Core i5 ou Ryzen 5 e um Ryzen 7 e um Core i7 para fazer os nossos testes aqui, né? Então acho que ele vai ser um belo processador para adicionar nas nossas metodologias de teste quando ele sai. Antes ele era exclusivo da China, agora ele está na China e na Alemanha. Quem sabe ele vem aqui para o Brasil e eu vou tentar conseguir uma sample, tentar comprar esse processador assim que ele pipocar em algum fornecedor ou em alguma loja aqui no Brasil, porque eu acho que ele vai ser realmente um processador bem interessante, custando 40% a menos, entregando 10% a menos de desempenho. Me parece que ele é um salto bem interessante e talvez ajude a popularizar mais os Ryzen 7000, que querendo ou não, ainda não são os processadores mais vendidos do mercado neste momento, né? Eu tenho um breve teste aqui super rápido com a 4090, vou botar 4 processadores aqui, né? Se a gente pegar o 7600X contra o 5800X 3D, que é um dos melhores processadores da série 5000, a gente tem aqui 3 frames de diferença, né? Então, vamos ver se o Ryzen 7500 vai entregar daqui a pouco uns 10% a menos aqui. Eu tenho certeza que ele vai combar muito bem com uma 4070, com placas um pouquinho abaixo dessa que eu estou mostrando para termos didáticos para vocês, tá? Mas eu tenho certeza que o 7500F, custando 40% a menos e entregando 10% a menos de desempenho, ele vai combar muito bem com uma 4070, uma 4070 Ti e...
Só falta a gente conseguir agora uma placa-mãe com custo-benefício interessante e as memórias DDR5 caírem mais um pouquinho. Mas vale lembrar que as DDR5 já caíram bastante, já caíram mais de 50% desde que elas foram lançadas. Tem alguns testes aqui no canal mostrando isso em testes e também anunciando essas reduções de preço, tá? Mas temos aí um novo player no mercado, né? Será que ele vai chegar aí? Será que você teria interesse em comprar um 7500F ou você partiria por um 5600X, 5700X, 5800X da AM4, que a placa-mãe é mais barata e as memórias são mais baratas? Deixa um comentário aí embaixo, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.